Olá, olá pessoal do YouTube e pessoal do Facebook, sejam todos muito bem-vindos aí. Hoje, com grande satisfação que a gente tem a abertura da nossa primeira live da semana Saudavelmente. Eu tô feliz demais com isso daqui, vocês não têm ideia. Por que eu tô feliz demais? Porque vocês vão poder se ajudarem, vocês vão poder aprender muita coisa para tratar a ansiedade. Eu vou ensinar para vocês o passo a passo para resolver a ansiedade, como é que eu faço isso nos atendimentos, eu vou ensinar vocês como é que vocês vão fazer isso aí na casa de vocês, tá bom? E aí lá no final dessa semana, daí a gente vai ter uma conversa, se alguém quiser alguma coisa a mais, eu explico para vocês, tá bom? Galera, vocês estão chegando aí, vão sendo muito, muito bem-vindos, tá bom? É, Geralmente, quem me acompanha sabe que eu gosto de ir tirando as dúvidas conforme as coisas vão acontecendo. Então, conforme eu vou falando, as pessoas vão mandando as perguntas e eu já vou respondendo. Essa semana a gente vai fazer diferente. Essa semana eu tô com o meu relógio aqui, ele tá bem aqui, e mais ou menos por volta das 9 horas, 10 para as 9, mais ou menos, eu vou parar e aí a gente vai conversar, a gente vai poder tirar as dúvidas, tá bom? Mais ou menos no final da live, beleza? Antes disso, vocês podem interagir, pode falar, fica à vontade aí, porque tudo isso que eu tô falando não é para mim, é para vocês, tá bom? É para vocês. Toda essa semana é só para vocês, tá legal? Então vamos lá, vamos começar? Vamos, vamos lá. Quem for chegando depois, vai aproveitando depois. Vocês sabem, eu gosto de valorizar quem chega no horário. Importante pra caramba. A gente vai falar hoje sobre sintomas, né? Eu vou começar falando para vocês, mostrando quais são os sintomas mais comuns que aparecem ali na vida da pessoa que tem ansiedade. Como que isso atrapalha, de onde vem. Eu vou começar a falar sobre cada um deles. Eu vou explicar para vocês de onde vem a ansiedade. Vou mostrar para vocês que isso aí é natural e por que é natural, por que não dá para remover a ansiedade de vocês, tá? Completamente. Tá? Eu vou explicar tudo isso para vocês poderem entender, ficar por dentro das coisas, tá bem? Galera, importante. Antes da gente começar com isso, eu tenho um negócio assim, ó. Primeiro eu quero esclarecer um negócio. Quem tá lá no grupo, provavelmente você deve estar no grupo, tá? Provavelmente eu acredito que você esteja lá no grupo. No grupo lá do WhatsApp, hoje na parte da manhã eu mandei para vocês uma atividade que provavelmente é uma das mais simples da semana, tá? O que é essa atividade? Nada mais é do que pedir para vocês falarem alguma coisa. Tinha uma frase assim: aí você preencher seu nome, né? Eu, Everton Siqueira, mereço ser tratado da minha ansiedade. Por quê? E aí tinham 5 motivos. Lembra disso? Tinham 5 motivos lá para você explicar por que você merece ser tratado da sua ansiedade. Aí você pode colocar coisas do tipo: eu mereço porque tenho meus filhos para cuidar, eu mereço porque batalhei a vida inteira, eu mereço porque tem muitas coisas ainda que eu quero realizar na minha vida. Meu, independente do que você colocar, são coisas importantes, tá? São motivos importantes e extremamente reais, tá bom? São reais. E depois eu pedi para vocês pegarem essa folha e colocarem em algum lugar visível, tá bom? Por que eu pedi para vocês fazerem isso? Porque o compromisso de vocês com vocês mesmo é algo importante. Porque lá na frente vão existir momentos onde eu vou falar para vocês assim: olha, eu preciso que você faça tal técnica, coloca tal coisa em prática. Olha, lembra a técnica do E que eu expliquei, que eu vou explicar para vocês logo, durante essa semana? A técnica do E é importante. Aplica essa técnica lá e vê se a sua ansiedade não vai melhorar. Eu gravei alguns áudios também para vocês, tá bom? São áudios para ajudar vocês, por exemplo, a dormirem melhor. Pessoas com ansiedade têm dificuldade para pegar no sono. Eu gravei um áudio específico para ajudar vocês a dormirem. Eu gravei mais um áudio para ajudar vocês a controlar a ansiedade.
Então, dependendo dos momentos, eu vou falar assim, olha, para tudo que você está fazendo e vai lá para você poder acompanhar. Escuta aquele áudio antes de dormir e aí beleza, você vai dormir, vai relaxar e tá tudo certo. E nesses momentos onde às vezes a ansiedade pode aparecer um pouco, esse papel é importante. Porque ele vai te lembrar de manhã, de tarde, de noite, do seu compromisso com você. Não é compromisso comigo, é com você mesmo, é com a sua saúde que a gente está falando. Eu não estou querendo tratar a minha saúde, eu quero tratar a sua. Esse é a grande sacada, tá bom? Então, esse papel ele era muito importante. Depois disso, a gente tratou um outro ponto interessante e muito importante também, que foi os 8 sabotadores, tá? Por que esses sabotadores eles são importantes da gente tratar? Eu queria que vocês conhecessem os 8 sabotadores, porque eles falam forte e atrapalham a gente pra chuchu. Por exemplo, no momento de dificuldade, pode vir a dúvida. Lembra do duvidador? É ele. Existe lá também o procrastinador. É ele que ele vai falar assim, eu não vou fazer essas coisas que o Everton fica falando não. Pra que eu vou escrever num pedaço de papel? Depois eu vejo. Se der certo, eu paro, eu faço. E aí você para de fazer aquilo que precisa ser feito. Então assim, você conhecer os seus sabotadores já vai te ajudar. Seus sabotadores são seus inimigos, tá? São seus inimigos que já existem aí dentro. Então, uma vez que você conhece esses inimigos, você já vai ficar esperto para fugir deles, tá bom? Essas atividades são muito importantes, tá? São simples, coisas que vocês já estão fazendo por aí e vai ajudar. Gente, vamos começar? Sintomas. Importante. Os sintomas são vários. Então eu vou ensinar vocês como que a ansiedade aparece aí dentro, tá bom? Olha, a ansiedade ela existe aí dentro de você. Por que ela existe aí dentro? Imagina lá atrás, há muitos e muitos e muitos anos atrás, quando o homem vivia meio na floresta ainda, tá? Vamos pensar aí num índio, um indígena, por exemplo. Ele vive ali na floresta e de repente ele precisa caçar. Ele também precisa sobreviver. Então imagina lá o indígena, ele pode ser comido por uma onça. Ele pode, mas também ele pode caçar uma onça, tá? E aonde entra a ansiedade nisso? Por que ela é importante? Ora, a ansiedade ela é muito importante na vida da pessoa, porque em algum momento essa pessoa pode estar frente a frente com uma onça. E nesse momento que ela está frente a frente com uma onça, ou ela toma uma atitude e vai à luta para vencer e matar aquela onça, ou ela foge, ela procura socorro, ela procura um abrigo, tá? Independente se ela escolher lutar ou se ela escolher fugir, ela vai estar disparando nela o sistema que é a ansiedade, tá? Ele fica mais ou menos aqui por trás, no cérebro, e ele vai disparar esse sistema, esse sistema de proteção seu, esse sistema de luta ou fuga. Uma vez que você disparar esse sistema de luta ou fuga, seu corpo precisa tomar atitudes para te defender. Então, ele vai te deixar, por exemplo, mais alerta. É daí que veio o estado de hipervigilância, que é um dos sintomas. Uma vez que você também está hipervigilante, você tem uma onça na sua frente, você precisa estar mais ativo, você precisa estar preparado para lutar ou para fugir. Então você precisa estar mais agitado. Por isso, o seu coração começa a bater mais rápido. Então ele dá aquela acelerada. É por isso também que quando o seu coração acelera, se o seu sistema respiratório, né, o seu pulmão não acompanhar, o que acontece? Falta de ar. Então aí já tem um outro sintoma, tá? Então assim, grande parte dos sintomas que a gente sente no corpo, por exemplo, a tremedeira, que vem por causa da adrenalina, horas, você tá com uma onça na sua frente. Não faz o menor sentido, tá? Você ficar ali passivo, esperando para ver se a onça vai vir para cima de você. Não faz sentido, meu amigo, não faz.
você precisa estar ativo. E o que deixa você ativo é a adrenalina. Então você vai ter adrenalina correndo aqui, ó, pelo seu sangue, pelas suas veias. Uma vez que você tem adrenalina correndo pela sua corrente sanguínea, é normal você sentir, por exemplo, tremores pelo corpo, tá? É mais ou menos o seu corpo se preparando já para se movimentar no máximo que ele consiga, com o máximo de energia, com o máximo de velocidade, com o máximo de esforço, tá? Por isso, você às vezes sente tremedeiras, tremores pelo corpo. Everton, mas e as dores no corpo? Dores no corpo, elas vão aparecer também. Sabe quando você faz... você não é acostumado a fazer atividade física, aí você vai para academia, ou você faz uma corrida, ou faz uma caminhada, e no outro dia você tá cheio de dores no corpo? É por uso muscular. Quando a gente está naquela situação lá ainda, imagina lá que ainda tem aquela onça na frente. A onça está na minha frente, e uma vez que a onça está ali na minha frente, eu preciso estar com os meus músculos, com o meu corpo assim, ele precisa estar no máximo. Eu vou ter que fazer o máximo de força que eu possuo, para que eu tenha a chance de sobreviver, ou matar essa onça ou fugir. Então é bem normal que os meus músculos eles façam muita força, um esforço máximo que ele tiver. Então nesse momento é bem fácil, é bem normal que eu faça um esforço muito, muito grande e depois eu sinta dores musculares, tá? É bem capaz que isso aconteça, bem capaz. Por isso, quando a pessoa tem uma crise de ansiedade, ela fica muito tensa. Depois da crise, ela tem dores musculares, porque ela ficou tensa, os músculos ficam rígidos. É como se a pessoa estivesse aqui fazendo força com o braço o tempo inteiro, tá? É como se você estivesse fazendo força com o seu corpo inteiro o tempo inteiro, tá? Então você pode sentir fortes dores, tá? Everton, mas eu não consigo dormir, tá? Reclamação? Normal, normal. Sinto muita dificuldade para dormir. Nossa, Everton, vem uns pensamentos, fica ali. Nossa, pensamento ruim, não sei o quê. Gente, vai vir, tá? Vamos pensar na minha onça ali de novo. Minha onça é o meu grande exemplo da noite. Eu tô frente a frente com uma onça. Faz sentido eu resolver dormir agora com uma onça faminta, pensando em me atacar? Faz sentido eu encostar na árvore, cruzar meus braços, fechar os olhos e tentar dar uma cochilada? Mas nunca, não faz o menor sentido. É morrer, entendeu? É morrer. Não tem outra coisa que vai acontecer. Vai morrer. Você dormiu na frente da onça. Gente, quando você está ansioso, você não dorme. Por quê? Você está no momento que não vai querer dormir. Não vai, tá? Então, assim, esse momento que você está com o sistema de luta ou fuga ativo e tudo mais, você vai ficar agitado, você vai ter dificuldade para dormir, tá bom? Everton, mas como é que a gente resolve isso? Diz a lenda, né? Para mim não serve, que exercícios de respiração vão te ajudar. Sinto muito, mas simplesmente exercícios de respiração não vão te ajudar, porque a ansiedade veio dos seus pensamentos. A partir do momento em que você identificou aquela onça, lembra da onça? A partir do momento que você identificou a onça ali faminta na sua frente, você identificou um perigo, você entendeu que existe um risco para você ali. E uma vez que você identificou, entendeu que tem um risco ali, o que você vai fazer? Ficar alerta. Você tem que resolver aquele problema urgente. É um problema de vida ou morte. Você não vai se preocupar em dormir. E não adianta pensar que mudar a respiração vai resolver, porque a onça vai estar ali na sua frente ainda querendo te comer. Não vai. Gente, é sem chance. Não tem o que fazer, tá? Sinto muito. Enquanto você não mudar o seu entendimento da situação, o seu pensamento não muda. Se o seu pensamento não muda, a ansiedade vai continuar aí dentro, tá bom? Vai continuar. Quanto tempo dura uma crise de ansiedade, tá? Vamos lá. Imagina, encontrei a minha onça, aí eu matei a onça, tá? Eu sou um cara muito forte, eu matei a onça. Quando eu matei a onça, mais ou menos 10 a 15 minutos depois, a minha ansiedade vai embora. Ela some, tá? Demora um tempinho, tá bom? Mas por 10 a 15 minutos eu ainda vou sentir no meu corpo
aquela situação, às vezes, de um pouco de falta de ar, um pouco do meu coração tá agitado, os tremores pelo corpo. É o tempo mais ou menos que o corpo leva, 10 a 15 minutos, para ele ficar normal de novo, tá? É o mais ou menos o tempo. Por isso que é importante, tá? E aí você pode até fazer esse exercício, algo adicional. Identificar a ansiedade. Aprenda a identificar a ansiedade no seu corpo, tá? De quando ela aparece. Quando? Em que momento? Qual é o primeiro sintoma que ele aparece? Ah, é um pensamento. Ah, é um tremor do corpo. Legal, quando você começar a identificar esse sintoma, você já sabe que você está começando a ficar ansioso, você já vai ter ferramentas durante essa semana para você resolver o seu problema, tá? E aí você pode aplicar, por exemplo, uma técnica E, você vai poder aplicar, por exemplo, o diagrama de Everton Siqueira, eu vou ensinar tudo isso aí para vocês ali. Então acompanha lá no grupo que vai ser muito importante, tá bem? Hoje a gente vai falar especificamente de sintomas, tá? Pensamentos. Pensamentos ruins, pensamentos de morte. Esses pensamentos também vão aparecer aos montes. Por quê? Lembra da história da onça? Tem uma onça com fome na sua frente. Se você não fizer nada, a onça te come. É claro que você vai ter um pensamento do tipo: olha, é perigoso, preciso dar um jeito. Nossa, estou correndo risco, posso morrer. É um pensamento lógico e óbvio. Então, gente, atenção, tá? Esse pensamento vai aparecer, tá bom? Pensamento acelerado, outra coisa que aparece pra caramba. É lógico que você vai ter um pensamento acelerado. Pensa comigo, vem comigo. Você tem uma onça na sua frente, ela tá lá, arriscando pra te comer. Você tá arriscado ali a ser comido pela onça. Você precisa pensar, você precisa encontrar uma solução. É lógico que vai aparecer, não um pensamento, mas vai aparecer 10. Você vai pensar: cadê a minha arma? Eu tenho uma faca? Eu tenho uma arma? Eu tenho uma bazuca? Eu tenho uma bomba? Eu consigo correr? Tenho um abrigo? E se eu correr pro rio? Nossa, e se eu tenho uma lança? O que eu tenho? O que eu posso fazer? Nossa, o que eu faço? Eu vou pra cima dela ou eu corro? Eu tento subir em cima de uma árvore? Eu não sei o que você vai pensar, mas você vai pensar coisa pra caramba. Tem uma onça ali na sua frente, tá bom? Tem uma onça, você precisa dar um jeito, tá bom? Então assim, ó, isso tudo é só pra você entender de onde vem a sua ansiedade, tá? Essa onça, vamos fazer uma pausa. Vamos fazer uma pausa. Até aqui, quem tá me acompanhando aí entendeu? Coloca um joinha, aperta uns corações aí. Eu já vou ficar sabendo se vocês estão me entendendo ou se vocês não estão entendendo, tá bom? Me dá aí um feedback de vocês aí. Dependendo do que vocês falarem, eu já sigo pra frente também. Porque até então a gente só falou de uma onça, né? A gente tá falando de um animal faminto, perigoso na sua frente, tá bom? Pensa aí, me fala aí. Enquanto vocês vão pensando e vão me falando, ó, tá aparecendo os coraçãozinhos aí, galera. É isso aí mesmo. Vamos lá. Importante. A onça tá lá, louca, 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 querendo comer você, né? Essa onça, ela te trouxe medo, certo? Por isso que você entrou nesse estado. A emoção de medo, ela é fundamental para que a ansiedade exista, tá? Ela é fundamental. Existem outros tipos de ansiedade, por exemplo, a ansiedade querendo que algo aconteça, eu quero muito que algo aconteça, eu quero muito que chegue a semana saudavelmente. É um outro tipo de ansiedade, mas a ansiedade que acaba se tornando uma doença mesmo, que acaba se tornando transtorno de ansiedade, ela vem por causa de medo. Medo é a chave, é a chave. A chave do seu tratamento está nesse sentimento de medo, tá bom? Quando você trata esse problema de medo, você resolve tudo o resto. Vamos lá. Quando aquela pessoa, voltando na nossa história ali, a pessoa está ali na frente da onça, ela vai ter medo? Ela vai ter medo, ela não vai ficar tranquila, ela não é amiga da onça, tá? Ficou até meio estranho, né? Ela ficou amiga da onça, mas tudo bem. Ela não é amiga da onça, então ela vai ter medo. Quando ela tiver medo, esse é o sentimento, tá bom? Só que a gente pode mudar isso. Porque a gente não somos mais indígenas, nós não vivemos mais de caça, a gente vive na sociedade, a gente vive nas cidades hoje em dia, né? Mesmo as pessoas que moram mais na zona rural, elas ainda moram em sociedade, elas ainda não precisam ficar caçando onças por aí para sobreviver,
Vivemos em um outro mundo hoje. Sabendo disso, o que é essa onça hoje em dia? O que ela é? A onça nada mais é do que, olha só, desemprego, fome, Covid-19, tá? Saúde, doenças, coisas que vocês viveram lá no passado, por exemplo, um acidente de carro, por exemplo, uma traição, por exemplo, uma perda de algum familiar, um dia em que você ficou assim, doente, se machucou por alguma coisa, algo que te entristeceu, tá? Isso tudo, quando for voltar a acontecer de novo, o seu corpo naturalmente vai ficar ansioso. Ora, pensa comigo. Vamos voltar lá na historinha da onça. Uma vez na vida, você era criança e encontrou uma onça lá na floresta. Você era um pequeno índiozinho e encontrou uma onça. Quando você encontrou uma onça, você estava acompanhado do seu pai. A onça te atacou, mas seu pai te defendeu. A onça te fez alguns machucados, ela arranhou um pouco o seu rosto, mas o seu pai, de forma assim, muito brava, foi lá e conseguiu matar aquela onça. Beleza, passou ali um tempo, passaram-se os anos, né? Você agora tem aí 20, 30 anos, e você encontrou com uma outra onça. É normal que você tenha recordações daquela experiência em que você encontrou a onça e não foi bom. E aí, quando você se lembrar daquela cena, lógico que você vai sentir medo. Você vai ficar ativo. O seu sistema de luta ou fuga vai ficar ligadão. E aí, quando ele ficar ligadão, ficou ansioso. Veio a ansiedade. É isso que acontece. É isso que acontece. Tá bom? Gente, lembra que eu expliquei que a onça, ela representa nossos medos hoje em dia, pra gente que vive na sociedade? Quando vocês passaram por alguma coisa lá atrás, por exemplo, a morte de um familiar, uma doença, um acidente, um término de relacionamento, traição, que é mais que também costuma aparecer bastante aqui. Morte, acidente, geralmente é esses daí mesmo que mais aparece. Quando aparece esses 5 aí, que é bem comum, aí aparece direto. Quando você, por exemplo, tiver a chance, você perceber que pode, bem pequenininho, a mínima chance de acontecer isso de novo, quando o seu entendimento disser isso, você não vai querer passar por isso de novo. Ora, pensa comigo. A pessoa sofreu um acidente de carro. Ficou, sei lá, 15 dias lá de molho na cama, sem poder sair, teve que fazer fisioterapia, teve que fazer tratamento, teve que tomar um monte de remédio, teve que ficar às vezes com a perna engessada, alguma coisa do tipo assim. Qual é a chance dessa pessoa dela ficar tranquila andando na rua? Entende? Ela vai ter seus cuidados. A questão é que às vezes aquilo lá foi tão impactante para a pessoa emocionalmente, atenção, emocionalmente, porque a emoção ela é muito importante para a gente tratar a ansiedade. A emoção ela é muito importante, tá? Anota, se tiver um caderninho, vai anotando aí. Emoção é a solução. Quando essa pessoa passar lá de novo, e ela, por exemplo, ela sofreu um acidente de trânsito, ela estava andando de moto. Quando ela precisar andar de moto de novo, ela vai ficar ansiosa. Ela vai ficar ansiosa de novo. Não tem o que fazer. Vai acontecer. Tá bom? Tem como tratar isso? Tem. Lógico que tem. Para isso que a gente está aqui. Tá bom? Por que tem como tratar? Porque aí a gente pode ressignificar, a gente pode mudar a emoção associada ali, tá bom? Diferente, tá? Vamos parar aqui pra gente poder fazer um parênteses aqui. Diferente do que dizem desde que a gente é pequenininho, né? Nós não somos racionais. Somos emocionais. Somos seres emocionais, tá? A emoção fala mais forte no ser humano, tá? Somos seres emocionais, mas que têm racionalidade. Essa é a definição certa hoje, tá? Somos seres emocionais, a gente tem nossas emoções, mas a nossa racionalidade ela também fala alto. Ué, foi através de raciocínio que você chegou aqui nessa live de hoje. Você clicou em alguns lugares, alguns botões, você abriu o seu celular.
colocou uma senha, por exemplo, e aí chegou até aqui, tá bom? Então você tem racionalizado. Puta merda. Você tem pensamentos, vai. Você consegue racionalizar. Ficou melhor assim, vai. Ia inventar uma palavra, ficava até estranho aqui. Só que a grande essência sua é a emoção, tá bom? Quando a emoção, ela tem um pico, vamos dizer assim, ela tá lá embaixo, tá tranquilinha, quando a emoção fala alto, ela toma conta do seu corpo. É onde vem a ansiedade, e é onde a ansiedade, ela existe em todo mundo, tá bom? Everton, mas a ansiedade não existe em todo mundo? Sim, ela existe. Lembra que ela é um mecanismo de defesa? Ela é um mecanismo de defesa. O transtorno de ansiedade, quando a gente está falando dele, tá? Ele aparece muito comum, porque ele é mais ou menos igual um alarme de carro. Já viu o carro com alarme disparado? Você está ali na rua, por exemplo, aí dispara o alarme de um carro, você escuta, né? Aí você olha, não tem nada, não tem ninguém nem perto do carro. Não tem vidro quebrado, ninguém passou por lá, não tem nada acontecendo. Aí tudo bem. Aí vai lá o dono do carro, desliga o alarme, liga o alarme de novo, né? E volta lá para dentro onde ele estava. Por exemplo, ele estava numa loja de roupa. Ele desligou o alarme, ligou o alarme, voltou para a loja de roupa para continuar comprando lá alguma coisa que ele estava comprando, presente para a esposa, por exemplo. E aí ele fica ali mais 5 minutos ali na loja e ele escuta de novo o alarme tocar lá fora. Aí ele volta lá de novo, bravo dessa vez. Fala assim, pô, mas esse alarme tocou de novo. E aí ele desliga e liga de novo o alarme. Ele vai fazer isso por umas 3 vezes. Na quarta vez ele vai desistir, vai ficar louco, vai ficar puto da vida, vai querer desligar o alarme, vai querer arrancar o carro de lá, vai querer qualquer outra coisa ele vai querer fazer. Por quê? Aquele alarme, ele tá disparando o tempo inteiro. E quando o alarme dispara o tempo inteiro, não é bom. Não é bom, gente. Pensa, quando a ansiedade é o seu alarme, é ela que dispara para você avisando que tem perigo, tá? Só que se ela dispara o tempo inteiro, não dá para viver. É onde a pessoa vive sofrendo, é onde a pessoa vive com problema, é onde ela tem crise o dia inteiro, tá? É onde vem tudo isso. As dores do corpo, é onde vem a dificuldade para dormir, é onde vem a sensação de que vai infartar, que o coração está disparado, é onde a pessoa fica preocupada com a saúde, querendo medir pressão o tempo inteiro, porque acha que está com a pressão alta, mas na verdade é a ansiedade. E aí quando ela vai no cardiologista, faz um monte de exame, o cardiologista fala assim, você não tem nada, seu problema é a ansiedade, então, vai lá procurar um terapeuta. E manda procurar um terapeuta. É assim que funciona, tá? Acontece de monte. É muito normal, tá bom? Mas é normal para as outras pessoas. Para você que está acompanhando nossa semana, vai ser uma semana diferente para a gente resolver esse problema, tá? Você está aqui comigo e eu tô com você também, tá bom? Vamos lá. Galera, importante. Ansiedade, ela existe porque ela é mecanismo de defesa. Ela é mecanismo de defesa. A partir do momento em que ela está desregulada, a gente precisa regular ela. E como é que a gente regula? Através do entendimento de vocês. Quando o entendimento de vocês é trabalhado, a gente pode resolver a ansiedade. Lembra que eu expliquei que uma coisa é você ver uma onça realmente e outra coisa é você imaginar o perigo? Bom, eu vou mostrar para vocês agora um pedaço aqui bem interessante. Eu vou tentar ficar de lado aqui. Eu estou transmitindo em 2 lugares, tá meio complicado essa câmera aqui, ó. Aí, pronto, ficou bom. Mais ou menos aqui, ó, assim, ó, mais ou menos do meu dedo para frente aqui, no seu cérebro, é a sua parte racional, tá? É o pedacinho do seu cérebro que é responsável por pensar a parte lógica, tá? Pensa assim. É ele quem faz continhas, é ele que fala assim, não, é melhor eu tomar tal caminho do que outro. É ele que faz a parte racional do seu cérebro. Só que o seu cérebro, ele sempre imagina tudo o que você está fazendo, tá? Ele está sempre imaginando coisas. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo? Não imagine um cachorro. Eu acho que você já imaginou um cachorro. Mas eu falei para você não imaginar. Porque a sua imaginação ela precisa ser muito rápida. E ela é muito rápida. A tal ponto que você imaginou o cachorro, tá? Para depois parar de pensar no cachorro, tá? Simples assim. Você já imaginou para depois parar de pensar no cachorro. Isso acontece. Tá tudo certo, tá bom? Isso não é estranho. Isso aí aconteceu com todo mundo que estava aqui.
Que é a grande sacada? Sabe essa parte racional? Foi ela que falou pra você assim, ó, quando você imaginou o cachorro, ela falou assim, não é pra imaginar. Para de pensar nisso. E aí fez você parar de pensar no cachorro. Foi ela, tá? Foi essa parte. E é essa partezinha aqui da frente. Só que as suas emoções, elas falam alto e elas falam muito fortes. E lembra que desse exercício que eu acabei de falar pra vocês aqui, ó? Não imagine o cachorro. Você imaginou o cachorro? Bom, você imagina tudo o tempo inteiro. Quando você imagina tudo o tempo inteiro, quando você pensa no medo, você vai sentir o medo, tá? Por quê? Mesmo que seja rápido, igual aconteceu com o cachorro, não pense em um cachorro. Você pode pensar no cachorro. E se o cachorro te trouxer medo, você vai sentir esse medo. Você vai sentir esse medo aqui dentro. É por isso que quando você pensa nos seus problemas, quando você está tentando dormir lá, você vai resolveu dormir lá, pegou seu travesseiro, deitou gostosinho na cama, vai dormir, você começa a pensar nos seus problemas e você vai ficar com medo, você vai ficar preocupado, você não vai conseguir sair fora, você vai ficar ali pensando naqueles problemas, vai sentir medo, tá? E uma vez que sentiu medo, lembra que a gente sente todo o resto? Vem a ansiedade, vem tudo, vem a dificuldade para dormir, é o que acontece. Essa é a grande realidade da nossa vida, tá? Isso acontece na nossa vida, não tem o que fazer, tá bom? Por que isso acontece? Porque, tirando essa parte da frente aqui do seu cérebro, todo o resto, a maior parte, ele não sabe a diferença entre o que é real e o que é imaginário, tá? Então, tanto faz pro seu cérebro o que você pensa e o que você vive. Ele funciona meio igual. Para ele entender o que é pensamento e o que é imaginação, ele vai usar as mesmas partes, daqui para trás assim, ó, do seu cérebro. Ele usa tudo igual. Tudo igual. Seja você... Fiquei até sem voz. Daqui para trás. Daqui para trás, tudo que você pensar, ele vai usar os mesmos mecanismos como se você estivesse vivenciando. O que vai falar pro seu cérebro se é real ou não é esse pedacinho aqui da frente. Esse pedacinho aqui da frente é o que vai falar assim, olha, Everton, isso aí que você tá vendo é um filme. Ah, não, Everton, isso que você tá vendo é real, fica esperto e corre. É ele que vai falar, é esse pedacinho da frente aqui, tá bom? Mas daqui para trás é tudo a mesma coisa. Ele vai entender como se fosse realidade. Vou te provar isso na prática. Na prática. Já se assustou com um filme de terror? Já se emocionou com algum final de novela? Ou algum filme? Já se identificou com algum filme de ação onde você talvez esteja vibrando quando as coisas aconteceram? Já viu Copa do Mundo? Quando o Brasil se junta e a gente vai assistir futebol, todo mundo junto, a gente se reúne na casa dos amigos, dos parentes, faz churrasco e tá sempre lá junto. E aí naquele momento ali, quando o Brasil marca um gol, todo mundo comemora. Gente, aquilo ali você não tá jogando, você não tá participando, participando mesmo do jogo, tá? Você não tá jogando futebol, você tá assistindo. Mas você vive aquele momento do gol como se fosse real, tá? Você vive isso como se fosse real. Porque esse pedaço daqui, assim, daqui, mais ou menos da reta do olho para trás, aqui, vai entender que é realidade. O que vai dizer é a sua parte aqui da frente, essa parte que fica mais para cá. É ela que diz para você, olha, o que você tá vendo é só jogo, não é verdade. É um filme, não é verdade. É só esse pedaço, tá bom? Só que o resto tudo é verdade, tá bom? Por isso que quando você fica pensando em problemas, pensando nas suas dificuldades, você provavelmente vai ter dificuldade para dormir. Provavelmente, tá bom? E não é praga de terapeuta, não é nada disso. É a realidade, é a explicação científica para você poder entender como é que resolve, tá bom? Everton, mas como é que a gente resolve isso, né? Primeira coisa, participar lá do grupo. Segunda coisa, né? A gente tem que tratar as suas emoções. A gente vai ter que tratar as suas emoções, tá? Existe um método que eu uso, chamado PCA 28, que veio através de anos de estudo meu,
para a gente poder tratar isso dentro de 28 dias. Ele se chama Programa de Controle da Ansiedade em 28 dias, tá? O que eu faço nesse método eu também vou ensinar vocês, tá bom? Eu vou estar ensinando várias ferramentas que tem lá dentro para vocês aplicarem em vocês. Por isso que vocês vão receber durante essa semana áudios para dormir melhor. Por isso que vocês vão receber áudios para aprender a controlar a sua ansiedade, tá bom? É por isso que eu vou ensinar vocês a técnica do E, porque você consegue aplicar ela no seu dia a dia normal, tá bom? Por exemplo, assim, olha, tô ficando um pouco ansioso aqui, daqui a pouco, sei lá, preciso pegar um exame médico, vai ficar pronto hoje à tarde, nossa, tô um pouco ansioso, queria ver o resultado. Tem que dar bom, porque olha, tem que dar bom esse exame, não sei o quê. Gente, nesse momento você aplica a técnica do E e pronto, controla a sua ansiedade e já era, tá tudo resolvido, tá? Você vai, espera aí. Acho que já voltou aqui. Acredito que já voltou. Deu uma pausa aqui no pessoal que estava no Instagram aqui. Deu um problema na conexão. Mas já voltou. Então você pode aplicar a ferramenta ali 1, 2, 3, 4 vezes por dia, tá? É sua ferramenta, você usa quantas vezes quiser. Beleza? Gente, o que precisa para o tratamento ser eficiente? Resolver o seu entendimento, tá? Já viram pessoas que pulam de paraquedas naturalmente? Ela vai lá em cima, ela já fez, sei lá, 100 saltos, 80 saltos de paraquedas, ela sobe, ela pula do avião e ela não tá nem aí. Se eu for pular de paraquedas, apesar de ser um sonho meu, eu vou ter dificuldade. Eu sei que na hora que eu subir lá em cima, eu vou ficar com um frio na barriga, tá? A ansiedade vai falar forte em cima de mim naquele momento, tá? Eu sei, eu tenho consciência disso, tá? Porque eu nunca fiz, tá bom? Mas existe uma diferença. Existem pessoas que entendem que aquilo é normal, que tá tudo certo, que ela pula mesmo e vai para paraquedas e tá tudo bem, tá? Eu não sou uma pessoa dessa. Então, se eu for pular de paraquedas, eu vou sentir ansiedade, tá bom? Do mesmo modo, tem algumas pessoas que lidam diferente com aquilo que você tem dificuldade. Por exemplo, tem gente que marca uma consulta para ir ao médico e já fica ansioso, tá? Porque ela quer ir ao médico e às vezes o problema dela nem é grave, tá? Por exemplo, ela marcou uma consulta, ela está sentindo, por exemplo, dores no ombro. Vamos pensar que essa pessoa está sentindo dores no ombro. Ela marcou uma consulta e a consulta está lá para a próxima semana. E ela já fica ansiosa querendo que aquela consulta chegue. Porque ela tem medo de que seja algo sério no ombro dela, tá? Medo, tá? Por outro lado, tem outra pessoa que às vezes está com o ombro mais arrebentado, mais caído, um problema muito mais sério e ela às vezes não está tão preocupada. Por quê? É o entendimento da pessoa que faz a ansiedade aparecer. Quando você entende que existe algum perigo, algum risco para sua vida, para sua integridade, você vai ficar ansioso, você precisa se proteger. Faz sentido para você se proteger? Faz muito sentido. Não é que faz pouco, não. Faz muito sentido você se proteger. Faz muito. Ora, se não fizesse sentido você se proteger, você dormiria com a porta da sua casa destrancada. Ou você deixa ela destrancada. Provavelmente você tranca a porta da sua casa, você tem um portão, tem gente que tem cerca elétrica, alarme e mais um monte de coisa, tá? Por quê? É segurança. São maneiras que nós temos de nos sentirmos seguros. Tá bom? Como é que você pode se sentir seguro? Tá? A ansiedade ela pode aparecer em vários lugares, em vários momentos, em várias circunstâncias diferentes. Quando você se sentir ansioso, e aí já vai um negócio aqui, uma dica, um insight, entenda isso aí do jeito que você quiser, vai uma técnica. Funciona, tá? Ela se chama lugar seguro. O que é isso que se chama lugar seguro? Quando você está em um lugar seguro, você se sente bem, você está protegido. Lembra que eu expliquei para vocês agora há pouco que a ansiedade ela vem por causa do medo, porque a gente busca proteção, porque a gente quer se sentir bem, acolhido e tudo mais? Pois bem, aí agora é que está a grande sacada. Como a ansiedade ela vem e você precisa se proteger, e às vezes ela aparece, por exemplo, quando você está lá na rua, se você se imaginar que você está em uma rua segura, a sua ansiedade vai diminuir, tá? Se você imaginar, por exemplo, se você conseguir
Vamos dizer assim, você está no seu trabalho, você está sentado numa cadeira e aí você se sente ansioso. Você pode imaginar que você está, por exemplo, no seu quarto, na sua casa, num local seguro. Quando você imaginar que você está em um local seguro, você se sente melhor. Ora, vamos usar o nosso cérebro a nosso favor, tá? Se o seu cérebro não sabe muito bem a diferença entre o que é real e o que é imaginário, eu posso imaginar o que eu quiser, desde que seja bom para mim. Se eu corrigir a forma que eu penso, eu corrijo a minha ansiedade. Se eu ficar imaginando que eu estou correndo risco de vida, que pode acontecer algo ruim comigo, o tempo inteiro, se eu ficar pensando que pode acontecer algo ruim comigo amanhã, depois de amanhã, e depois, e depois, e depois, é lógico que eu vou ter ansiedade. É lógico. Tá? Por que, que a ansiedade cresceu tanto no Brasil com a Covid? Porque o jornal fica noticiando o tempo inteiro. Morreram não sei quantas mil pessoas. No dia de hoje já morreram mais não sei quantos mil brasileiros. Os hospitais em tal cidade estão lotados. As UTIs não dão conta. Quando o jornal começa a noticiar isso desse jeito, é claro que você vai ficar preocupado. É claro. Só que se o seu entendimento for outro, se você entender, por exemplo, que você precisa se proteger com responsabilidade, que tem solução, que tem muitas pessoas que sobrevivem, a sua ansiedade começa a diminuir. Porém, se você começar a imaginar exatamente o que é passado no jornal, do jeito que é passado, você pode colocar a sua ansiedade num pico gigantesco. E aí é onde apareceu uma ansiedade tão grande, tão forte na vida. É daí que veio, tá bom? A ansiedade veio daí, exatamente daí. Tá legal? Galera, deixa eu ver que hora que é aqui. Tá na hora. A gente tá um pouquinho no horário bom. Gente, a gente tem mais ou menos uns 20 minutos ainda pela frente. Até aqui, vocês me entenderam? Ficou alguma dúvida? Tá bom? Por que a dúvida é importante? Porque se você tiver dúvida, você não vai conseguir executar o que a gente tem para trazer durante essa semana da maneira certa. Então, se você tiver dúvida, coloca aí a sua dúvida. Não tenha medo, tá bom? Porque pior do que a dúvida é você ficar sofrendo, tá? Depois você fica aí com ansiedade porque não quis tirar a dúvida, tá bom? Aproveita que a gente está na internet, ninguém se conhece aqui. Tira a sua dúvida, já era, beleza? Coloca aí a sua dúvida enquanto eu tomar uma água. Gente. Bom, hein? Vamos lá. Só para vocês poderem entender um pouco mais. Várias pessoas tiraram várias dúvidas, tá? Várias dúvidas no sábado. A gente teve lá 2 horas, no meio-dia, às 2 horas da tarde, tá? Foram 2 horas direto que eu tive lá no grupo do WhatsApp respondendo só dúvidas dessas pessoas. Respondi dúvida pra caramba dessas pessoas, tá bom? Por que que eu tava lá? Porque era importante, tá? Tirar dúvidas das pessoas, tá? E hoje, deixa eu ver aqui um negócio aqui, deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar minha cola, tá? Que eu tenho que garantir aqui assim, ó. Vamos aproveitar que a gente tá com um tempinho, né? E vamos aprender a encontrar a origem da nossa ansiedade. Já viram criança quando tá querendo deixar o pai bravo? E aí o pai, ele pergunta assim: pai, por que isso? Aí o pai responde. Aí a criança pergunta: mas por que, pai? Geralmente criança bem pequena. Aí o pai responde de novo. Ele fala assim: mas por que, pai? Aí responde de novo. Aí ele pergunta: mas por quê? Tá? Por quê? Quando você começa a perguntar várias vezes o porquê, você começa a encontrar a origem. Então, para você encontrar a origem da sua ansiedade, você vai ter que perguntar para você mesmo algumas vezes o porquê. Por exemplo, vamos lá. Pontes 8956, eu já vou responder a sua pergunta e eu vou aproveitar um exemplo aqui, tá bom? Você me perguntou aqui assim, ó, mas os pensamentos vêm muito rápido, difícil conter. Tá bom. Vamos lá. Por que estou com pensamento rápido? Porque estou ansioso. Por que estou ansioso? Porque estou com medo. Por que estou com medo? Porque acredito que posso estar com uma doença grave. Por que acredito que posso estar com uma doença grave? Porque, bom,
eu olhei no Google e o Google falou para mim que podia ser uma doença grave. Nossa, mas por que o Google falou isso? Ah, porque ele é um mecanismo de busca, né? Então, quando a gente digita lá, ele vai dar alguma coisa. Bom, o Google não é médico, né? Então, quando eu encontrei que quem fez o meu diagnóstico foi o Google, sinto muito, mas existe uma alta chance de estar errado. Uma alta chance mesmo, tá? Quase que 100% de chance de estar errado, tá? Porque o Google não sabe, não é médico, ele não tá lá para fazer diagnóstico, tá? Ele vai pesquisar a palavra que você colocar lá. Escreve abelha lá e ele vai pesquisar. Se você escrever lá sintoma, por exemplo, escreve lá AIDS, ele vai pesquisar AIDS, tá? É assim que funciona. Se você escrever lá, por exemplo, dor no estômago, ele vai te dar 1 milhão de coisas que pode dar dor no estômago. Desde alguma coisa que você comeu estragada até uma doença mesmo, por exemplo, uma gastrite. Tá? Simples. Tá? O Google ele não é médico, tá? Então como é que você vai encontrar a origem? Perguntando para você mesmo o porquê. Porque estou ansioso, responde, pergunta de novo por quê, responde, pergunta de novo por quê, responde. Faz isso umas 5 vezes, você vai ver que você encontra a origem da sua ansiedade assim, ó, fácil, estalar de dedos, fácil. E aí você já vai conseguir até saber o que você está pensando de errado para poder mudar seu pensamento. Mudou o pensamento, acabou a ansiedade. Gente, respondendo a pergunta aqui da Pontes 8956, né? Ela me perguntou ela falou assim, ó, mas os pensamentos vêm muito rápido, difícil conter. Pontes, todos os seus pensamentos são rápidos, tá? Quer ver uma prova disso? Vamos lá. Pensa no nome do seu pai. Ontem foi dia dos pais, né? Rápido pensar. Já veio, é rápido. O pensamento leva assim, ó, um estalo de dedos. Piscar de olhos ele já está ali na sua cabeça. Só que quando estamos ansiosos, o que acontece é o seguinte: a gente precisa encontrar uma solução para aquele problema que está na nossa frente, tá? A ansiedade ela aparece em cima da emoção do medo. Então, a emoção do medo significa que a gente está correndo algum risco. Risco mesmo. Pode ser que algo ruim aconteça com a gente, tá? Por exemplo, desemprego, uma doença, Covid, o término de relacionamento, sofrimento, uma dor. Então tem muita ligação com isso. Sabendo disso, o seu cérebro não quer que você fique mal. Ele tem que te fazer sobreviver. E como ele tem que fazer você sobreviver, ele vai pensar em 1001 soluções. E a gente acabou de fazer o exercício aqui, você viu? Pensa no nome do seu pai, pum, foi um estalo. Pensa no nome de uma amiga, pá, foi rápido. É rápido, tá? Quando você tá no momento ali que você precisa ter uma solução rápida pro seu problema, porque você tá correndo risco, afinal de contas é por isso que a ansiedade apareceu, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5 pensamentos, né? Vamos pegar aquele exemplo lá do começo. Se eu tenho uma onça na minha frente e ela pretende me comer, eu preciso pensar em soluções rápidas. Rápidas. Se eu vou correr, se eu vou lutar, se eu vou dar uma pedrada na onça, se eu vou usar uma arma que tenha comigo, uma lança, uma espada, se eu vou, sei lá, subir numa árvore, se eu vou correr pelo rio, se eu vou mergulhar, se eu vou gritar por ajuda. Então eu vou ter vários pensamentos. Tá? Como vivemos em sociedade, a gente vive nas cidades hoje em dia, a gente acaba tendo outros pensamentos. Por exemplo, assim, uma pessoa que pode ficar... foi fazer um exame, tá? Foi fazer um exame e vai sair a resposta e ela tá um pouco ansiosa com isso. Gente, essa pessoa, ela vai... Puxa, essa pessoa vai ter ansiedade, tá? Quando ela tá ansiosa, ela vai começar a pensar assim, nossa, mas e se o exame der que eu tô com um problema no coração? E se eu precisar tomar remédio pro resto da vida? E se for alguma coisa incurável? E se for alguma coisa que nem o médico sabe o que é? E se eu tiver uma doença rara? E se não tiver tratamento para mim aqui na minha cidade? E se os remédios forem caros? E se o médico precisar me internar? Meu Deus, o que eu faço? 1001 pensamentos. Todos rápidos, embaralhados, uma bagunça só. Uma bagunça. Uma bagunça. Bagunça. Eles vêm todos ao mesmo tempo. Todos ao mesmo tempo. E eles
eles não vêm de forma ordenada, então aparece um pensamento, depois vem outro por cima, daqui a pouco ele volta de novo, daqui a pouco vem outro, vira uma bagunça. Quer ver um exemplo assim que a gente começa a entender como é que é os pensamentos na nossa cabeça quando a gente está ansioso? Se você não fez, você já deve ter visto isso acontecer. A pessoa começa a fazer uma contagem, você fala para assim, ó, conta até no número 100. Aí a pessoa começa a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí a pessoa vai contando, né? E aí chega alguém e começa a atrapalhar a contagem. Aí ela começa a falar números do tipo assim, 77, 88, 50, 24, abobrinha, errou, esqueceu, 14, aniversário, dia dos pais, 19, que dia é hoje? Gente, essa pessoa, na hora que ela estava contando os números ali, ó, começa a entrar outros pensamentos, outras perguntas na cabeça dela, a cabeça dela é uma bagunça. É já que ela perde a conta. Ela não chega no 20 conseguindo contar certo. Tá? E vai acontecer. Quando a gente está no momento de ansiedade, esses pensamentos acontecem exatamente isso. Vem tantos na nossa cabeça ao mesmo tempo que a gente não consegue ter clareza de pensamento. É onde às vezes a gente toma uma decisão precipitada, é onde às vezes a gente se arrepende de algo que fez, é onde faz coisa errada, tá? Fica irritado, fica nervoso, grita com as pessoas. Tudo isso são às vezes sintomas de ansiedade, coisas comuns que acontecem com pessoas de ansiedade, tá? Vamos lá. A galera tá mandando mais coisa aqui. Vamos aproveitar que a gente ainda tem mais um tempinho aqui. A gente já tem mais uns 10 minutos aqui pela frente, tá bom? Lembrando que acabando aqui, eu vou abrir o grupo do WhatsApp e eu vou estar online respondendo as perguntas até as 10 horas da noite, tá? Então a gente vai poder debater, a gente vai poder conversar ainda mais um pouco. E aí, até as 10. 10 horas eu fecho porque a gente precisa ter rotinas para dormir bem, tá? Então 10 horas a gente para, descansa, dorme. Amanhã de manhã eu já mando mais conteúdo para vocês. Só para vocês saberem, hoje, lá no grupo eu ainda vou mandar para vocês os 27 sintomas de ansiedade, tá? Tem 27. Mas se vocês entenderam o conceito da ansiedade e os principais, eu vou mandar lá os 27, tá? E para amanhã, a gente vai falar sobre os inimigos da ansiedade. E na parte da manhã eu vou ensinar para vocês como é que vocês vão identificar sintomas e pensamentos, tá? E a gente vai usar isso aqui depois, na técnica E, que vai ser depois de amanhã. E na parte da tarde eu vou mandar para vocês um áudio para quem tá lá no grupo. Para quem tá no grupo. Se você não tá no grupo, dá uma olhada lá no feed, participa lá, clica no link da bio, tem tudo lá. Se você não estiver achando, me manda no direct que eu te passo o link, você entra lá, passa o número, eu te adiciono, a gente dá um jeito de você participar. Na parte da tarde, amanhã, eu vou mandar para vocês um áudio para dormir, tá? Vai te ajudar a dormir melhor, pegar mais fácil no sono, tá bom? Gente, vamos lá. A Vanderleia tem esses problemas com pensamentos, acho que com medicação, Vanderleia, com medicação não, perdão, com exames, às vezes é isso, né? Bem comum, pessoas às vezes têm um medo, assim, de exame médico, resultado, e a Pontes 8956 falou que nesse momento já tive até sintoma. Eu tenho náuseas. Sim, tá? Tem pessoas que têm problemas com náuseas. Tem pessoas que têm problemas com tontura. Tem pessoas que têm problemas de dores, né, que às vezes dores no corpo. Tem pessoas que têm... gente, tem 27. É coisa pra caramba, tá bom? É muita coisa, tá? Gente, vamos lá. Vocês estão mandando algumas coisas aqui pra mim. O pessoal que tá no Facebook não tá vendo. O pessoal que tá no Instagram tá mandando algumas coisas. Por isso que eu tô lendo, tá? Eu tô fazendo 2 transmissões aqui ao vivo, tá? Tem gente pedindo pra entrar no grupo, tá? Vocês que estão pedindo pra entrar no grupo, vamos fazer o seguinte. Manda pra mim um direct, por favor. Eu passo pra vocês o link. Assim eu não esqueço de ninguém, não tenho risco, tá? Manda pra mim. Manda ali, manda um direct pra mim e eu passo pra vocês o link, vocês clicam e vão direto lá no grupo do WhatsApp, tá? É simples assim, tá bom? Vocês fazem isso? Conto com vocês, tá bom? Posso contar? Vamos lá. Thaís, ó, eu tenho ansiedade, insegurança, nervosismo, timidez. Vem tudo no mesmo lugar. Resolveu um, resolve todos, tá? Por mais ou menos assim, ó. Se resolver a timidez... vamos lá. Se resolveu o medo, resolve a timidez, geralmente já resolve junto. Resolveu a timidez, resolve a insegurança, resolveu a insegurança, resolveu a ansiedade. Já vai 5 em 1 já. É 5? Contei errado, hein?
Resolveu um, resolve tudo, tá? Não tem mais o que fazer. É simples, direto e eficiente, tá? Funciona de verdade, tá bom? Por isso que às vezes eu costumo dizer que quando a pessoa faz o tratamento para ansiedade, às vezes ela recebe outros benefícios, tá? Na semana passada, para vocês terem uma ideia, a gente fez um tratamento com uma pessoa, a gente terminou o tratamento dessa pessoa e o problema dela era término de relacionamento e ela estava ansiosa com esse término de relacionamento e aí entrou um pouco de baixa autoestima e a gente tratou a autoestima dela hoje, acho que era hoje, se não me falha a memória, hoje é aniversário dela. E aí eu não mandei parabéns, estou devendo, mas o que acontece é o seguinte, ela no meio do processo de tratamento, ela perdoou o ex-marido e por perdoar o ex-marido melhorou um pouco a comunicação entre os dois e aí o ex-marido pagou uma pensão para ela que não pagava há anos, tá? Porque eles simplesmente conversaram melhor. Ansiedade faz mal em várias áreas da vida, várias. Ó, vamos lá, vamos entrar no grupo. Não me sinto seguro, me sinto incapacidade para nada, me sinto capacidade para nada. Everton, devo fazer tratamento errado porque luta 3 anos. Talvez, Adriana, talvez. Adriana, não necessariamente é o tratamento errado, tá? Eu não gosto de falar mal de outros tratamentos, tá? Eu gosto de falar do que eu faço e se a pessoa gostar, a gente faz o tratamento dela, tá? Não quero ficar falando que a outra pessoa é errada porque eu não acho certo, tá? O que eu sempre digo é o seguinte, o tratamento eficiente ele tem que tratar a emoção da pessoa, tá? Tem que tratar a emoção da pessoa. Se não tratar a emoção, não vai resolver. Tratou a emoção, muda o entendimento da pessoa. Uma vez que mudou o entendimento, não tem mais ansiedade. Ela vai ficar sob controle, tá? Ela vai ficar sob controle. E eu quero ajudar vocês, tá? Tratamento, ele pode ser extremamente breve. Por que ele pode ser extremamente breve? Horas. Gente, para pensar. Quanto tempo uma pessoa precisa? Uma pessoa que sofreu um estupro, por exemplo. A pessoa foi estuprada. Quanto tempo ela precisa para ela ficar traumatizada? Alguns minutos, né? Ela acabou de sofrer um estupro. Ela acabou de sofrer um estupro. A mesma coisa tem que ser para a gente resolver. A gente só faz o sistema contrário. Ao invés de traumatizar a pessoa, a gente dá a solução para ela. A gente só muda o que tem que fazer, tá bom? Mas tratou a emoção, resolve, tá bom? Galera, vocês entenderam esse pedaço? Eu quero ajudar vocês, tá? Vou pedir um favor. Me manda um direct vocês que não conseguiram ali ainda, não estão participando, tá bom? Eu vou ajudar vocês, eu vou ensinar para vocês técnicas, eu vou ensinar para vocês todinho passo a passo, tá? De como é que eu faço isso para vocês poderem entender. Lá na quinta-feira eu vou apresentar uma outra coisa para vocês, tá bom? Mas lá na quinta-feira, para quem... uma outra história que a gente vai conversar lá na quinta-feira. Aí é para quem quiser, tá? Mas até lá eu vou ensinar para vocês exatamente o que eu faço, tá bom? O toque faz parte desse tratamento. Nossa, sim, tá? Porque o toque é ansiedade. O toque é só uma variação da ansiedade, tá? Pensa assim, ó. Existe frango à milanesa, existe frango à parmegiana, existe frango cozido, existe frango assado, existe frango de um monte de gente. Ansiedade é o frango. Depois, como é que você vai fazer o frango? Aí entra toque, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, agorafobia, que mais que tem? Tem um monte, gente. Tem agorafobia, tem síndrome do pensamento acelerado, tem as pessoas que têm, não é timidez, fugiu o nome, elas têm medo de pessoas. Essa é a grande sacada do tratamento, ela tem medo de pessoas. Tá? Eu esqueci o nome desse problema aí agora. Tá? Ela tem dificuldade mesmo em lidar, olhar nos olhos, falar, se expressar com outras pessoas. Tá? Também é um outro problema que também é originado através da ansiedade. Tá? Todos esses problemas vêm da ansiedade, tá? E isso aqui que eu estou oferecendo para vocês, gente, é para isso aí. A gente só faz pequenos ajustes. Tá bom? Pessoas que têm toque geralmente tem um pequeno ritualzinho. Vai acabar a live, gente. Gente, vai dar o tempo. Quem não entrou, me manda um direct, tá bom? O Instagram vai derrubar a live, tá bom? Me manda um direct que eu quero todos vocês lá no grupo. Eu tô lá no grupo agora e eu vou abrir o grupo pra gente poder conversar.
Então me manda um direct exatamente agora para vocês já participarem do grupo, tá bom?